E vamos falar agora de reforma tributária. O governo está finalizando os estudos para apresentar um projeto que mexe aí com o imposto de renda para pessoas físicas, pessoas jurídicas, aumenta a faixa de isenção. Hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, em encontro virtual com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, confirmou, né, esses estudos que estão sendo realizados, e é para falar sobre isso que nós estamos em contato agora com Marcos Mendes, que é economista, pesquisador do INSPER, ex-chefe da assessoria especial do Ministério da Fazenda. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Marcos, o ministro disse hoje que eles podem aproveitar as sobras de arrecadação, e a arrecadação tem crescido mais do que o esperado aí desde o começo do ano, para garantir esse aumento da faixa de isenção, mas ele não descarta uma tributação, segundo ele, lá no topo, né, das empresas, lá em cima, para quem recebe dividendos. Não é? Então, deve ter um aumento da taxação sobre distribuição de lucros e dividendos no caso das empresas, a mudança da faixa de isenção, que pode mexer com outras alíquotas do imposto de renda de pessoas físicas, e o governo pretende, em outro sentido, diminuir a taxação, a tributação sobre pessoas jurídicas. Né? Então, a gente está tentando fechar esse quebra-cabeças, mas no final das contas, você acha que esse seria o caminho de um avanço aí de reforma tributária? Bom, Denise, em primeiro lugar, eu acho extremamente temerário mandar qualquer reforma para o Congresso nesse momento. Passou o momento de fazer reforma. O governo, em geral, faz a reforma no começo do mandato. O governo está fraco politicamente no Congresso. A gente vê o que aconteceu com a MP da Eletrobras. Foram plantados inúmeros jabutis, de acordo com um especialista do setor, Gerson Kelmo, eu estava lendo agora, que ele disse que cada um pegou um pedaço da Eletrobras e levou para casa. Né? Então, a possibilidade de haver distorções nesse momento, votando no Congresso uma matéria tão complexa, com o governo não controlando a base e os interesses individuais prevalecendo, é muito alto. O segundo ponto é que está se partindo para uma reforma do imposto de renda. Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao imposto de renda é que no Brasil só paga imposto de renda à pessoa física os 20% mais ricos da população. Então, qualquer isenção, qualquer benefício que você der, qualquer redução de tributação, não vai beneficiar os 80% mais pobres da população brasileira. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando mexe no imposto de renda. E o terceiro ponto diz respeito à questão dos lucros e dividendos. É comum dizer no Brasil que lucros e dividendos não são tributados. Isso não é correto. Os lucros e dividendos são tributados no Brasil na fonte, lá na empresa. Quando o acionista recebe, ele já recebe deduzido do lucro. Então, talvez o correto é se você você deixar de tributar na empresa e passar a tributar a pessoa física que recebe o lucro. Então, são vários detalhes que você precisa ver no desenho da reforma, mas eu temo muito que saia um Frankenstein, como saiu no caso da Eletrobras. Agora, essa questão da isenção nos remete ao fato de há muito tempo não haver correção do imposto de renda na tabela aqui no Brasil. Né? Isso vai incluindo mais pessoas que têm de pagar o imposto de renda e pagar o imposto maior, né? Não foi aplicada a correção pela inflação. A gente sabe que pode ter interesse político também, porque isso vai fazer diferença na tributação no ano que vem, que é um ano de eleições. E para isso o ministro Paulo Guedes fala agora é utilizar a sobra depois de renda, porque ele vai ter uma perda de arrecadação, não é? Mas essa correção é cobrada há muito tempo. Como é que você vê esse contexto agora de se permitir essa correção? Olha, no Brasil, muito poucas pessoas pagam imposto de renda. A faixa de isenção, comparada com o nível médio de renda do Brasil, ela não é baixa. O fato de ter ficado sem corrigir muitos anos significa que ela era ainda mais alta, tirava mais gente da tributação ainda no passado. Né? Então, não é o fato de que ficou sem corrigir que está gerando uma distorção. Né? Então, toda a conta, o número de contribuintes no Brasil é muito baixo,
e o número de pessoas que efetivamente pagam também é menor ainda, porque existe uma quantidade muito grande de benefícios, de abatimentos, né? Então, uma pessoa que tem um nível de renda alto, a ponto de pagar imposto de renda, pode deduzir várias despesas médicas e várias despesas de educação dos seus filhos do tributo. A pessoa de menor renda não tem essa possibilidade, né? Então, todos os benefícios, então, se você vai fazer um ajuste na faixa de isenção, por justiça, você teria que reduzir os benefícios e isenções que são dados. Tem alguns que são totalmente fora de propósito. Por exemplo, pessoas acima de 65 anos de idade têm um ajuste, têm um abatimento automático. Então, uma pessoa muito rica, só porque tem 65 anos ou mais, tem direito a um abatimento no imposto de renda, que não faz o menor sentido. O imposto de renda tem que ser referenciado na renda da pessoa e não na idade. Então, tem muita coisa que você poderia consertar e cortar para dar, eventualmente, esse reajuste da faixa de isenção. Agora, você também tem razão quando diz que tem um apelo eleitoral muito grande. Isso porque o imposto de renda é um imposto visível. Você vê quando paga, você sente no bolso todo ano, tem que fazer a declaração e pagar. Já o ICMS, os outros impostos indiretos, você paga todo dia e não está percebendo. Então, tem um apelo político muito grande do governante dizer, eu reduzi o imposto, olha aí, você vai pagar menos imposto. Agora, a gente tem que ver quais são as implicações em termos distributivos na sociedade, de justiça social, em termos de financiamento do governo também. Agora, o ministro insiste nessa questão dos dividendos, que a taxação pode chegar a 20%, e isso pode acabar pegando pequenas e médias empresas, não é? A maioria das pequenas e médias empresas está no regime especial do Simples, né? E muitas no lucro presumido. Então, não devem ser atingidas. Isso deve atingir as empresas grandes, né? E a alíquota, 20%, 10%, 15%, não quer dizer muita coisa. O que é importante é você ver o detalhe, qual vai ser a base tributária efetiva, vai tributar na empresa e na pessoa física, o que caracterizará uma dupla tributação, ou vai consertar e tributar só em uma das duas bases, né? Então, reforma tributária é algo que tem que se olhar no detalhe. É o detalhe que decide se é de qualidade ou não. E aí eu repito, nós não temos condições políticas hoje de fazer uma reforma tributária de qualidade ou qualquer outra reforma, como também reforma administrativa. Hoje, qualquer coisa que entra no Congresso será picotada, será totalmente desvirtuada pelos interesses privados que estão prevalecendo entre aqueles deputados que são chamados da base do governo, mas que, na verdade, não estão respondendo ao comando da coordenação política do governo, e sim ao comando dos seus interesses privados. Se passa aquela ideia de que há um avanço da agenda econômica de modo geral, porque determinadas prioridades que foram colocadas pelo governo estão seguindo, estão tendo aprovação, mas a composição é uma coisa que chama atenção. Você citou a questão da Eletrobras, mais cedo nós já estávamos falando a respeito disso, né? E isso acaba comprometendo o que se espera de uma reforma de fato. E eu queria acrescentar mais um ponto, Marcos, que da forma como está sendo encaminhada, o governo ainda fala na fusão de PIS e COFINS, mas foge daquela ideia que se tinha antes da reforma tributária, que vinha em tramitação na Câmara e no Senado. Você acha positivo esse desvio aí de prioridade? Não, aí, na verdade, não é um desvio de prioridade, são dois tipos de reforma diferentes. Desde 2015, existe pronto no Ministério da Fazenda e agora Ministério da Economia, essa reforma do PIS/COFINS, que é o principal tributo federal e é a principal fonte de judicialização e problemas. É um tributo muito complicado. Então, você reformar o PIS/COFINS, torná-lo mais simples e mais eficaz, ajudaria muito, até porque o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente contra a União e retirou o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Isso significou uma perda de receita todos os anos de pelo menos meio ponto percentual do PIB, é muito dinheiro. Então, tem que reformular o PIS/COFINS para recuperar essa base, reorganizar e torná-lo um imposto menos complexo e menos gerador de disputas judiciais.
Agora, surgiu em paralelo uma proposta mais ampla de reforma tributária nos 3 níveis de governo, agregando todos os impostos, ICMS, todos os impostos indiretos, estaduais, municipais e federais, que seria uma reforma mais potente, que daria maior organização ao sistema tributário e etc. Mas, então, são 2 propostas diferentes, uma proposta só de reforma federal e uma outra mais ampla. Todas duas, na concepção e no desenho inicial, muito bem feitas e possíveis de gerarem ganhos para a sociedade. Mas, repito, se entrarem no Congresso hoje, serão destroçadas. Perfeito, nós ouvimos o Marcos Mendes, que é economista, pesquisador do INSPER e chefe da assessoria especial do Ministério da Fazenda. Marcos, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.